Quando a via política entre Estados Unidos e Brasil estiver completamente esgarçada, e é isso que o STF pode levar a chegar, caso não parem, a última instância é a guerra. Ponto final. Nunca tirem essa possibilidade da vista de vocês. Nunca tirem essa possibilidade de vista. Agora, isso só aconteceria se o STF nos levasse até lá. Porque o STF não responde a estímulos políticos e econômicos comuns como conhecemos. Mas o capitalismo brasileiro vai morrer abraçado com Alexandre de Moraes? As elites políticas brasileiras morrerão abraçadas com Alexandre de Moraes? Os outros ministros do STF morrerão abraçados com Alexandre de Moraes? A natureza do Alexandre de Moraes é o da guerra, é o da cisânia. Essa é a natureza de Alexandre de Moraes. Mas cabe a pergunta essencial de toda pessoa belicista. Quantas esquadras ele comanda? Essa é a pergunta essencial. Por mais guerreiro que seja o seu espírito, quantas esquadras estão sob seu comando? Então, mas é isso que a gente pode assumir, e essa é uma pergunta interessante, porque a gente já pode assumir todas e nenhuma, né? Quantas esquadras ele comanda? Porque o poder do STF, ele é muito ilusório, né? Qualquer coisa que acontecer nesse nosso Estado de Direito, esse poder ele pode acabar, né? Só que quanto às empresas que você falou que elas não tiveram dificuldade para negociar com os Estados Unidos, quando a Lei Magnitsky foi imposta sobre cidadãos russos, mas a Lei Magnitsky, ela é para funcionar exatamente dessa maneira. Ela não é para atrapalhar a negociação entre empresas, ela é para atacar o indivíduo. Essa até a genialidade da lei, né, para atacar o indivíduo. Sobre guerra, eu até amanhã estarei no Pânico falando sobre isso, e tem se levantado o tema das terras raras. Amanhã eu vou estar no Pânico na Jovem Pan. Caramba! A partir do meio-dia. Amanhã estarei lá. Engenheiro Léo, Pânico Jovem Pan. Vai falar sobre o quê? Todo mundo amanhã no chat, hein? E o pessoal fala que o MBL não vai no Pânico. Como não? O MBL marcando presença lá no Pânico. Cortei você, continue, Léo. Só fiquei surpreso. Não, é que estão levantando muito agora o assunto, uma coisa que eu já falo há anos, que é a questão das terras raras, tá? Terras raras nada mais são do que metais. Então você tem a tabela periódica, aí tem aquelas duas linhas lá embaixo que ninguém dá atenção. Daquelas duas linhas lá embaixo, a primeira são os lantanídeos, são 15 elementos. Esses 15 elementos mais 2 em cima ali do lantânio são os 17 elementos que compõem a terras raras. Só para vocês terem uma ideia do quanto quanto o mundo produz pouco disso, tá? Se a gente pegar a tabela periódica, tem uns 90 elementos metálicos, depende de quem conta, tá? Ferro, alumínio e cobre é 99% do que se produz de metal do mundo. Todos os outros 87 elementos não dá 1% do que produz o mundo. Não dá 1%. Terras raras, então, é nada. É 0,0 nada do que produz o mundo. Então, não é algo significante, certo? Por quê? Porque essas terras raras são como, eu brinco, falo que é como a vela do carro a combustão, carro a gasolina, o carro a álcool. Você pega um carro, o carro ele tem chassi, carroceria, ele tem motor, transmissão, suspensão, ele tem, sem exagero, 30 mil componentes, sem exagero. A vela serve só para dar uma faísca, para pegar fogo na gasolina. Se não tiver isso, não tem carro, tá? Carro a gasolina e álcool não tem, só tem a diesel. Não tem carro, acabou o carro, não existe carro. Sem a vela, se não existisse a vela, colapsaria o nosso país, por exemplo, aqui que a gente depende muito de carro a álcool, carro a gasolina, tá? Por que eu tô falando isso? Porque justamente por causa dessas terras raras que o Donald Trump, ele cogitou invadir a Groenlândia, tá? Ele cogitou invadir a Groenlândia. E a Groenlândia nem tem tanta terra rara assim. O Brasil, tá? O Brasil é o terceiro país no mundo em quantidade de terras raras. Então, se pensar por esse lado, seria um ótimo negócio os Estados Unidos anexarem o Brasil ao país. Só para entrar, claro, nesse raciocínio do Orlando, né? Para a gente reforçar esse raciocínio aí do Orlando. Seria um baita do negócio para os Estados Unidos ter o Brasil. Qual que é o problema das terras raras? Você fala assim, mas os Estados Unidos produz. Não produz.
tá? Eles não têm. 70% da produção de terras raras é a China que faz. Do neodímio, que é um elemento extremamente importante para um monte de áreas, 90% de quem refira a isso é a China. Os Estados Unidos está na mão da China hoje. Se a China parar de vender para os Estados Unidos acaba como sociedade do jeito que a gente conhece hoje. Acaba. Por quê? Porque o que depende desse tipo de... acaba. Porque, a área militar depende disso. Se você não tem só o neodímio da terra rara, se você não tem isso, você não tem jato militar, os principais jatos militares você não tem míssil teleguiado, você não vai ter, você não tem laser militar, nem laser médico, tá? Você vai ter, você não tem laser militar, não tem laser médico, você não tem laser industrial, por exemplo, celulares, televisores, você não tem, você não vai produzir. Energia, energia solar é dependente disso, eólica é extremamente dependente disso, carros elétricos dependente disso, você não tem carros elétricos e baterias. Então, sim, toda vamos dizer assim, a indústria do futuro, e que já está acontecendo agora, é dependente dessas terras raras. E o legal, você pega as terras raras aqui do Brasil, que a gente tem muito a monazita, que é um minério que você tira, por exemplo, o neodímio, você chega a ter 10% dentro da monazita, 10% de tório radioativo. Que ninguém fala do tório, mas o tório é o elemento do futuro para geração de energia por fissão nuclear, para reatores nucleares. A Índia já está usando isso, por exemplo. A Índia está usando isso, a China está investindo nisso, Estados Unidos e Noruega estão investindo nisso, tá? E isso que eu falei, que o Donald Trump agora ele fez o modelo de negócio dos Estados Unidos e falou, rapaz, a gente está na mão da China em terras raras. Qual é o terceiro país que mais tem isso? O Brasil. Quer dizer, a gente tem condição de salvar os Estados Unidos. Nós podemos salvar os Estados Unidos. Só que o idiota do presidente Lula falou agora ele falou, não, companheiro, nós vamos agora fazer uma comissão para estudar essas terras raras. Quer dizer, ele vai fazer uma comissão para descobrir o que são as terras raras. Alguém passa meu WhatsApp para o Lula que eu explico para ele, que essa besta está perdendo tempo. Terra Brás? Vai ser vamos fazer Terra Brás. Terra Brás, a gente vai fazer agora. Imagina o que vai acontecer. Vai ser por aí. Se a gente tivesse, tá? Porque é difícil para você extrair um neodímio do minério, é um saco. É um processo tem que estar muito bem acertado, que gasta muito energia, mas não é tão difícil de fazer. Se a gente tivesse isso hoje, a América estava aqui, na nossa mão. Nunca ia entrar essa taxação. É só a gente fazer um acordo. A gente manda terra raras para vocês, já que a gente não está fazendo porra nenhuma mesmo com isso, tá? E vocês tiram o imposto para a gente. A América ficava na nossa mão se a gente tivesse isso. E a América está na mão da China. Oi? Para de ensinar. A gente vai colocar em prática essas estratégias então chegar lá. Seguinte, engenheiro Léo e Orlando, tivemos declaração. Aqui que preocupa, né? Declaração do Lula. Essa declaração preocupa. Vamos ver o que ele falou. Porque esse gosta de piorar a situação, né? A gente poder dizer que no dia de hoje a gente conseguiu às 17 horas sancionar uma lei que defende a soberania animal. As criaturas de Deus que têm como habitat natural o planeta Terra, ou seja, não vão ser mais cobaias de experiências nesse país. Eu estou saindo daqui com pressa porque eu vou me reunir ali para defender outra soberania. Bom. A soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos. Então, hoje, para mim, é o dia sagrado da soberania. Duas soberanias de coisas que eu gosto, os animais e os seres humanos. Um beijo no coração e parabéns. Eu não acredito. Meu Deus. A criança está de volta. Não. Eu preciso comentar se vocês me permitirem, por favor. Por favor. Pode comentar. Que aí já tocou um pouquinho na minha área, tá? Mas é um cretino. Claro, a causa animal é um negócio complicadíssimo. Eu, particularmente, sou a favor de, claro, você atendendo regras e normas que se faça testes, por exemplo, de medicamentos em animais. Eu sou a favor
de que se faça testes de medicamentos em bandidos perigosos. Eu juro que eu sou a favor disso. Para mim tem que ter uma lei. Se você fez latrocínio, estupro, sequestro, pronto, é teste de remédio em você. E acabou. Eu sou a favor disso. Mas por que é importante a gente fazer em animais? Porque um animal como um coelho, por exemplo, ele tem um metabolismo 5 vezes mais rápido que o ser humano. Então, um procedimento, um teste, por exemplo, que levaria 5 anos para eu fazer em um ser humano, eu faço em 1 ano em um coelho. Então, eu reduzo o tempo de pesquisa. Por isso que esses testes são importantes. É fácil você ser contra o teste em animal, mas aí na hora que alguém da família tem um câncer, você vai usar o remédio que foi testado em animal. Então, isso tem que tomar cuidado, porque a gente não pode usar isso aí do ponto de vista de você querer jogar para a galera, né? Por falta de uma palavra melhor, né? Não, todo mundo é a favor dos animais. Sim, eu sou a favor dos animais, claro, mas eu sou a favor do ser humano também. E a gente tem que levar em conta essas pesquisas que precisam ser aceleradas via metabolismo acelerado de certos animais. Senão, as pesquisas que eram feitas em 1 ano vão levar 5, as que são feitas em 2 anos vão levar 10. Isso precisa ser levado em consideração. Eu queria muito poder citar corretamente aqui o nome do autor, mas não vou lembrar o nome dele, então eu vou aqui falar na moda caralho aqui. Cara, tem um texto que eu vi um tempo atrás, e muito bom, queria indicar aqui para vocês, mas não vou lembrar o nome do autor, que basicamente diz o seguinte: existem duas que são as metateorias da nossa época, as 2 grandes narrativas, as 2 grandes utopias. Uma delas é o transhumanismo, e a segunda é o antiespecismo. Esse antiespecismo é a lógica de que o humano é igual a uma planta, é igual a um coelho, o humano é igual a assim, uma cabrita, sabe? Isso é um absurdo. Mas se a pessoa for paquistanesa, vai achar realmente que uma cabrita e uma mulher parecem. Mas o ponto... mas o ponto não é esse. Peraí. Olá, engenheiro Léo. Mas, daqui a pouco a lei Magnitsky cai na gente. Lei Magnitsky aqui, ô Xandão. Calma aí. São as duas grandes utopias. Você percebe, a esquerda, como perdeu todas as outras grandes utopias, vai ter uma parte da esquerda que vai ter essa ideia transhumanista, que no caso deles está muito, muito bem colocada na ideia de você conseguir ter essa fluidez de gênero, essa fluidez de sexo, porque ali você consegue fazer uma mudança, uma transmutação de si próprio. É como se seus hormônios, sua face, toda a sua vida consegue ser mudada, apesar de ter uma direita também transhumanista, só que aí muito mais futurista, tech, etc. E você tem, do outro lado, esse anti-especismo, que também é muito de esquerda, que é a lógica de que um coelho é tão bom quanto um humano, é tão capaz e, enfim, importante para a vida quanto o humano. E eu acho que existem gradações que são claras. Eu, como católico, coloco na gradação da seguinte forma: o humano como intermediário, Deus acima e os animais e toda a natureza um grau abaixo. Óbvio. É uma gradação óbvia. Por falar em animal, breaking news. Breaking news, temos resposta de Bolsonaro. Tudo que aconteceu hoje. Cara, foi duro, hein? Foi duro. Bolsonaro foi duro com tudo que aconteceu, taxações, lei Magnitsky. Atenção. Cadê a resposta dele? Não tenho nada com isso. Ele não falou isso. Eu e o Dória temos nada a ver com 50% do tarifaço. Nada a ver. Nada a ver. Exatamente nada. Tá? É decisão do presidente Trump. E se o governo brasileiro não buscar negociação, vai entrar em vigor esse tarifaço dia 1º de agosto. E todo mundo vai perder. Não é apenas o agro que exporta ou alguns empresários, né? Ou os exportadores. Todos nós perderemos. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E botaram a carinha de peido do Bolsonaro ali, cara. Olha a carinha de peido dele. Maravilhoso isso. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.